Bom, aula gravada, Fundamentos de Matemática, no dia 3/5/2021. Iniciamos essa semana a segunda unidade. E o assunto que nós vamos ver hoje é a aula de razão e proporção. Cândido, parece que minha imagem saiu para você ou não? Não, ainda permanece. Mas aqui a aula acabou caindo. Deixa eu colocar de novo. Você vai atrapalhar. Estou em gravação. Prontinho. Deixa eu... É o outro documento. Então tá aí. O documento da aula de hoje. Então nós vamos ver razão e proporção. Mas antes eu estava até querendo mostrar para vocês o seguinte. Nossa programação, né, dessa semana. Deixa eu mostrar para vocês em tela. Tá aqui. Tá aparecendo aí, né, Caninha? A programação. Tá aparecendo. Pronto. Então aqui, ó, a gente finaliza o dia 26, né, do 4, semana passada, que foi a recuperação, né? Na verdade, no dia 27. E aí, no dia 3/5, é aula hoje, né? Razão e proporção. A gente começa com essa aula. Amanhã a gente continua com as propriedades de razão e proporção. Vou mostrar a lista de exercício que a gente vai fazer, que eu vou postar, inclusive, lá, que é que a gente vai trabalhar. Então, tá aí a programação. Depois vem juros simples e compostos,
Na outra semana, no dia 10. E no dia 11, cálculo de medidas. O que vai acontecer, né? Na programação de atividades, a gente tem para o dia 11/5 já a postagem da tarefa 4, né? Porque eu vou seguir tarefa 4, 5 e 6. São 3 na primeira unidade e 3 na segunda. Então, eu já vou postar no dia 11, ou seja, da manhã a 8, a primeira atividade, fazendo 1,5 ponto de razão, proporção, porcentagem e juros, né? Envolvendo juros simples e juros compostos. Aí depois segue as aulas, né? Segue aquela atividade nossa com o Socrative, no dia 22/5. Aí outra tarefa, no dia 1º. E aí a gente vai finalizando essa segunda unidade. Ok. Vamos para a apresentação e apresentar cá. Bom, então o que é uma razão, o que é uma proporção? Eu esqueci minha canetinha hoje, mas tá valendo. Cadê? Aqui. Então eu tenho aqui, seriam razões, né? A priori, você vê muitas informações, né? Inclusive algumas informações que você vê no dia a dia. Por exemplo, você anda pela rua e a rua, como você sabe, existem sinalizações, né? E existe uma placa, por exemplo, informando para os carros que existe uma velocidade. E essa placa, ela indica a velocidade permitida na via. Geralmente, você tem lá. Como assim? Meu Deus. Eu não vou poder riscar aqui. Eu não trouxe minha caneta. Peraí. Mas enfim, não vou poder riscar mesmo não. Vamos fazer por aqui. Então você tem uma placa, aquelas placas que obedecem à sinalização do trânsito, permitindo a velocidade máxima, né, de uma via redondinha, tem lá 80 km por hora. O que significa isso? Significa que eu estou informando que naquela via existe uma velocidade permitida limite de 80 km por hora. Mas, na verdade, eu estou comparando duas informações que a gente chama de grandezas. Então, eu estou dizendo que 80 quilômetros para 1 hora. Então, o veículo ele pode, né, acessar a uma velocidade máxima de 80 quilômetros por hora. Onde eu estou comparando duas grandezas. Qual é a grandeza? Quais são as grandezas? Distância, quilômetro, que está dando quilômetro, e o tempo, que é outra grandeza que está dada em horas.
Então, quando eu faço essa comparação entre duas grandezas, eu tenho uma razão. E assim você tem outras razões especiais, como, por exemplo, a densidade, né, de um objeto, né? Que é que a aceleração, o carro acelerou e imprimiu uma aceleração de 10 metros por segundo. A aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Outra, a densidade demográfica, né, de uma região. Diz aí uma outra razão especial, Cleide. Algumas comparações. Então, existem muitas outras, né? Então, na verdade, a razão, a definição, é a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza, né? Expressa geralmente com A para B, ou A dividido por B, ou A traço B. Exemplo, 3/4, 80 km por hora, e assim por diante. 220 mil candidatos concorrendo a 50 vagas. Ou seja, quando você faz um vestibular, você quer saber qual foi a concorrência, né? A concorrência é dada em uma razão. Escala em um mapa, quando você vai fazer transformar um desenho, né, do real para o papel, né? Você usa uma escala, o croquis, né, de uma rua, a planta baixa de uma casa. Então você tem as medidas reais e você tem as medidas que não são reais, que estão no mapa, que estão no croquis, que estão nessa planta baixa. Então, para você fazer essa conversão, você usa, claro, a proporção, mas a informação que é dada para você é que aquele mapa é construído numa razão de 20 mil por 5. Então, é uma outra informação que também traz a razão no exemplo. Então, você tem aqui 20 mil candidatos que concorrem das 50 vagas, você tem que é 400 para 1. Então, 400 candidatos para cada uma vaga. Essa é a interpretação. Ou seja, a concorrência desse concurso é de 400 por 1. Geralmente, a gente faz um concurso ou faz uma entrada numa universidade, seja por meio de vestibular, o Enem, por exemplo, né? Qual a concorrência do meu curso? É alta ou baixa? É 20 para 1. Aí o outro é 5 para 1. O quem é mais alto, quem é mais baixo? O que significa isso? Então, a razão também te dá essas informações. O que significa dizer que a concorrência para o meu curso, que eu quero entrar numa universidade pública, é de 20 para 1. É que a cada 20 candidatos concorre a uma vaga, entendeu? É como se fosse uma média, ou seja, a segunda vaga, a gente tem mais de 20 candidatos concorrendo. Então, por exemplo, se você entrou nessa universidade com uma concorrência de 20 para 1, significa dizer que no grupo de 20, onde você estava, você deixou 19 para trás. Mais ou menos isso. 20 meninas e 15 meninos. Eu posso dizer que 20 para 15, ou simplificar essa conta. Perceba que 20 para 15 virá 4 por 3. O que significa isso? Significa que eu dividi tanto 20 quanto 15 por 5. E aí eu simplifiquei a fração, né? E aí ficando 4 para 3. E como é que você lê isso? Para cada 4 meninas, existem 3 meninos, né? Como é que você lê o exemplo anterior? Para cada vaga, existem 400 candidatos. E assim por diante. Telas, né? 4 para 3, 4 por 3, 16 por 9, e assim por diante. E aí, se a razão é a comparação entre grandezas, você pode ter duas razões, né? E essas duas razões, ó, elas sendo igualadas, né? 16 por 9 igual a 240 por H. E aí eu preciso encontrar quem é esse H. Mas como é que eu faço isso? Eu faço através de uma outra, um outro conteúdo chamado proporção, que na verdade
você faz essa proporção com a junção de duas razões. Ou seja, quando você compara, né, quando você iguala duas razões, você tem uma proporção. Então, você tem 16 por 9, dando, né, igual a 240 por H, você tem a comparação entre duas razões. E isso, nada mais, nada menos, é uma proporção. E como é que você resolve uma proporção? A proporção é resolvida através da regra, né, básica da proporção, que é o produto dos meios pelos extremos. Né? O que é que você faz? Régua de 3? A regra de 3. A regra de 3 é a montagem. Quando você monta uma regra de 3, você monta como está aí. 16 por 9 é igual a 240 por H. Só que quando você resolve essa regra de 3, na verdade, que você fica com uma proporção, onde você tem uma igualdade entre duas razões, uma razão é 16 sobre 9 e a outra razão é 240 por H, a resolução disso é por meio da propriedade da proporção, que é chamada de produto dos meios pelos extremos. Mas, na verdade, a prática disso é o famoso cruz-credo, né? Você vai multiplicar cruzado, ou seja, você vai multiplicar 16 vezes H, né? De forma inclinada, e depois multiplicar 240 por 9. Então, fica assim do lado, ó. 16 vezes H dá 16H. E 240 multiplicado por 9 vai dar 2.160. E aí você resolve uma conta básica, né? Uma operação, uma equação matemática, onde você pega o 16 que está multiplicando por H, desce, né? Dividindo quem está do outro lado. E aí fica H, né? Não, o 16 foi embora. E aí fica H igual a 2.160 dividido por 16. E essa conta vai dar 135, no caso, centímetros aí, porque essa questão está contextualizada, né? São telas. Eu queria descobrir qual é a terceira, né? A quarta dimensão da tela. E é isso. Dúvida até agora, Carnegie? Não, professor. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Tudo, né? Vamos lá. E aí eu tenho a proporção, né? Que é a definição. Proporção é a igualdade entre duas razões, ou mais, né? Aí você tem aí A sobre B é igual a C sobre D, que é igual a X sobre Y, que é igual a uma constante. Porque essas razões, elas podem dar uma constante. A gente chama de constante de proporcionalidade. Tipo assim, se A sobre B é igual a 3, então A é igual a 3B. Por quê? Porque o B que tem embaixo, o B que tem embaixo dividindo o A, ele passa para o outro lado o inverso da divisão, que é a multiplicação. Então, você tem A igual a 3 vezes B. Ele vai multiplicar o 3, né? B vezes 3, tanto faz. Propriedade da proporção. Você tem A sobre B é igual a C sobre D. Então, você vai ter o quê? Você pode multiplicar, né, a primeira propriedade, que é a propriedade da lei dos meios pelos extremos, que eu acabei de falar. Você multiplica no x, né? É como alguns falam que a multiplicação é cruzada ou o famoso cruz-credo. Então, você multiplica o A vezes o D, dado, e depois iguala a multiplicação dos outros dois, B vezes C. E aí você leva esse cálculo para você resolver, né, as questões envolvendo a igualdade de duas razões, que é a proporção propriamente dita. Existem outras propriedades, né? Eu apresento essa segunda aí,
que você perceba que eu posso somar. Se eu somo o A mais C, né, ele ainda continua com a mesma proporção, fazendo a soma também embaixo com o B mais D. Então, se você faz, né, a operação em cima e você permanece a operação embaixo, você não altera essa proporção. A proporção fica a mesma. Certo? Você pode somar ou subtrair, enfim, Mas aí, professor, dá o mesmo resultado? dá o mesmo resultado. Somando aí A mais C? Sim. Não é que dá, Ah, não é que dá o mesmo resultado. Em termos de cálculo, ele permanece com a mesma proporção. entendi. Você vai entender melhor com exercício. Só que o que acontece, né? Eu viajei, né? Não estou em Salvador. E eu acabei esquecendo da minha canetinha. A caneta que escrevo, né? Mas, por exemplo, deixa eu ver se eu pego ela aqui. Saiu. Acabei esquecendo a canetinha, entendeu? Que era... Justamente o que eu fazia os cálculos, né? E aí não tenho como fazer. Enfim, eu vou fazer alguns exemplos utilizando outras formas. Cadê? Aqui, pronto, propriedades. Aí, por exemplo, eu tenho 2x menos 4 sobre 8 igual a 5 sobre 2. Como é que eu resolvo isso? Né? Eu vou fazer a multiplicação usando a propriedade, né? Que é multiplicar de forma cruzada. Então, eu tenho 2x menos 4 que multiplica 2. Se você observar, ó, aqui, ó, 2, que está multiplicando 2x menos 4. É igual a outra multiplicação, que é 5 vezes 8. Então, está aqui. A primeira linha feita. Aí, a segunda linha é você multiplicar esse 2 por 2x menos 4. Então, vai ficar 2 vezes 2x dá 4x. E 2 vezes 4 dá 8. Só que o 4 é negativo, fica menos 8. Isso é igual a quanto? 5 vezes 8, que dá 40. Aí caímos numa equação matemática, porque sempre você vai cair numa equação matemática, onde você resolve como separa o que é letra de um lado, que é variável, né? E o que é número do outro. E aí eu tenho que o menos 8, que está do lado de cá, ele vai para o outro lado como mais 8. Então ele vai somar o 40, portanto ficando 48. E o 4x continua desse lado, porque é a parte que tem a variável. A parte variável é a parte literal, né? Que a gente chama a incógnita x. Então eu tenho 4x igual a 48. Pronto. Se 4x é igual a 48, eu tenho que x é igual a 48 dividido por 4. Porque, de novo, o 4 que está multiplicando x, ele passa para o outro lado dividindo. Entendi aí. E aí, divide 48 por 4, que dá 12. Então, achamos o x nessa proporção aqui, né? Que é x é 12.
Se você quisesse, D12, será que tá certo? Você podia chegar, voltar aqui, ó, e botar no lugar do X12. E fazer a conta. Seria 2 vezes 12, 24. 24 menos 8, perdão, 24 menos 4, 20. Então eu tenho que 20 sobre 8 está para 5 sobre 2. E de fato é igual, né? Porque 20 sobre 8 é proporcional a 5 sobre 2. Entendeu? Porque se você pegar o 5 sobre 2 e multiplicar por 4, em cima e embaixo, vai dar exatamente 20 sobre 8. Então há uma proporção, né? Eles são proporcionais em 4 vezes, né? Multiplicar um por 4 dá o outro. Então, de fato, o x tem que ser 12. Vamos ver esse probleminha aqui. O que o problema diz? Uma empresa, atualmente, 2.100, né, funcionários. Então, ela possui 2.100 funcionários. Se a relação entre o número de efetivos e contratados é de 5 para 2, quantos são os efetivos? Então, perceba, ele dá uma informação de 2.100 funcionários. Diz que a empresa tem 2.100 funcionários. Depois ele dá uma relação, uma informação de uma relação. Ele diz que a relação entre o número de... podia chamar de razão, né? A razão entre o número de efetivos e contratados é de 5 para 2. Então, como é que eu escrevo isso? Efetivos sobre contratados, porque a ordem importa. Eu falo a relação entre o número de efetivos e contratados. Então, é efetivos sobre contratados. É sobre C. Está para... Aí ele continua. É de 5 para 2. Ou seja, estar para 5 sobre 2. Ou seja, E sobre C é igual a 5 sobre 2. Essa foi a informação que eu tirei do texto. Certo? Pronto. Eu tenho E sobre C igual a 5 sobre 2. Só que com essa informação até então, Canija, eu não consigo resolver. Sabe por quê? Porque mesmo se eu fizesse um cruz credo aí, uma multiplicação cruzada, eu teria uma equação com 2 letras. E eu não conseguiria resolver nunca. Porque para eu resolver uma equação, eu tenho que ter apenas uma letra, né? Um X ou um Y. No caso, ou somente o C aí, ou somente o E. Mas eu vou ter 2. Entende? Então, o que são essas 2? E significa trabalhadores efetivos. E C significa trabalhadores contratados. Bom, se eu disse que essa empresa possui 2.100 funcionários, o que é que eu digo com isso? É porque esse resultado que o senhor vai encontrar aí é só de efetivos, né? E como vai achar o de contratados? Qual de efetivos? 2.100? Não vai ser essa divisão aí, de 10.500 por 2? Não, porque a gente não sabe. Não pode ser por 2. Porque a gente não sabe que existe metade e metade, né? Pode ser que seja muito mais efetivos do que contratados, ou pode ser o contrário, entende? Tô entendendo agora. A priori você imaginou que fosse metade, mas não pode não ser metade, beleza? Mas o que significa esse 2.100? É só de efetivo? É só de contratados? Não, esse 2.100 aí é o geral, né? De Pronto, funcionários. geral. Que aí Então, seu tá geral é a soma. contratado e efetivo, tudo junto.
Tudo junto. Efetivo e É isso. Contratados. Ao todo aí são 2.100. tudo isso em 2100. Tanto efetivo quanto contratado Isso. tá junto. Então, para matemática, qual é uma expressão matemática que você pode escrever dizendo isso? Que se eu somar a quantidade de efetivos com a quantidade de contratados, eu tenho 2100. Então, eu posso somar que E mais C é 2100. Não é verdade? Então, Sim. eu tô dando uma dica que o somatório de E mais C é 2100. Então, eu posso escrever E mais C em cima? Posso. Nessa razão. Eu posso escrever E mais C em cima, ou eu posso escrever E mais C embaixo. Eu posso fazer o que eu quiser. Lembre que o que eu fizer, você tem que fazer do outro lado, né? Do mesmo jeito. Então, perceba que na outra parte aqui, ó, eu tenho um E sobre 2100. O que foi que eu fiz? Embaixo do E, eu somei E mais C. Eu não botei só C. No lugar do C, eu escrevi E mais C. Eu quis fazer assim, tudo bem. Mas o que é que eu tenho que fazer? Tem que fazer do outro lado da igualdade a mesma coisa. Eu deixei de cima, deixei e embaixo botei E mais C. Só que no lugar de E mais C, eu já coloquei o valor dele, porque a informação foi dada aqui. Existem 2.100 funcionários, que é o somatório de E mais C. Do outro lado, eu permaneci com 5 em cima, tá vendo? Eu permaneci com 5 em cima. E aí, no fato, eu peguei até a parte errada, porque não seria 2 aí, seria 7. Por que seria 7? É, Porque eu tô é a soma de porque 5 eu mais de 2. 5 mais 2. Isso, Lídia. Porque é o que eu tenho que fazer do outro lado. Do lado de cá, eu não peguei a parte de baixo e somei os dois, E mais C. Do outro lado, eu tenho que pegar a mesma parte de baixo e somar os dois, que seria 5 mais 2, que daria 7. Aí, então iria ficar E sobre 2.100, que é igual a 7. Que é igual a 5 sobre 7. Ah, entendi. 5 sobre Entendeu? 7. 5 sobre Verdade, 7. entendi agora. Entendi. E aí, deixa eu tentar fazer isso aqui. Não sei como fazer agora. Fica sobre 2100 e depois 5 sobre 7. E aí fica assim, ó. Deixa eu tirar uma foto aqui. Já mostro para você. Isso, acho que a câmera dá para... ótimo. Tá vendo aí? Aqui. Fica... Tá vendo aí, Kennedy? Pronto, tô vendo. Perceba, né? É sobre 2100, 5 sobre 7. Aí você multiplica, né? E vezes 7, E é que dá 7E. E 2100 vezes 5. vezes 5. 7 é Aí, igual 10.500. a... entendi.
que multiplica, né? 5 vezes 2.100 dá 10.500. Aí depois o 7 que está aqui e divide, né? Vai para Sei. baixo. Essa divisão dá 1.500. Então, a quantidade de ou seja, a quantidade de funcionários efetivos é 1.500. 1.500. Como eu tenho 2.100 funcionários, eu já tenho automaticamente a quantidade de 700. 700, né? Não, é 600, Aí, 600. entendeu? É 2.100. Então, 600, né? Vai ser, escrevendo no papel, 600 vai ser dois. Aqui foi da efetivo e o outro da outra informação lá. Que tem no Mas papel. aí também, professor. Hã? Mas aí também eu podia primeiro calcular o valor de efetivos, não é isso? Sim, não. Do efetivo, do Não, do contratado, né? contratado, isso. Podia. Podia se você somasse, né? Tipo assim, E mais C sobre E. Ou E mais C sobre C. Entendeu? Isso. Botasse o E mais C em cima e deixasse o C embaixo, sozinho. Aí você também ia ter, primeiramente, que calcular quem era o C. Para depois a diferença calcular quem era E. E assim por diante. Então, perceba que a gente usou uma propriedade. Bom, vamos lá. Acho que na próxima eu não vou. Porcentagem. Isso seria a próxima aula. Deixa eu mostrar para você a lista de exercícios. Não abrindo a lista agora. Espera aí. Não é essa não. Aqui a lista de exercícios. Então, perceba aí, Kenny. O móvel percorreu 300 Tô vendo metros aí. em 18 segundos. Calcule a velocidade em quilômetros por hora. Aí, claro que eu te dou uma informação em uma unidade e você tem que passar para outra unidade. E aí é uma razão, né? Porque é só dividir 360 por 18, né? E calcular. Mas como é que transforma de metros por segundo
para quilômetros por hora. Você lembra isso em física? Eu lembro bem lá no finalzinho, mas eu É, não estou muito bem lembrado, não, mas é, aquela, é aquele cálculo de você multiplicar por 3,6 ou dividir por 3,6. Então, para você transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, você tem que multiplicar por 3,6. E aí você consegue a transformação. E aí segue a lista, né? Em uma no volta caso, de... no Hã? caso, o resultado da divisão de 360 por 18, eu multiplico por 3,6. Isso, isso. Em uma volta de 5.000 metros, você desenvolveu uma velocidade média de 2.500 metros por minuto. Qual foi o tempo gasto no percurso? Então, assim, em uma volta de 5.000 metros. Então, a volta tem 5.000 de extensão, né? Metros. Você desenvolve uma velocidade média, ou seja, sua velocidade de corrida é de 2.500 metros por minuto. Estou entendendo. Aí eu quero saber qual é o tempo gasto nesse percurso. Como é que faz? Tem gente que faz essa questão na lógica, né? Aí, multiplicando, não? Multiplicando. Porque eu consigo desenvolver uma velocidade, como diz aí na questão, de 2.500 metros por minuto. Ou seja, a cada minuto, qual é a interpretação disso? Que a cada minuto eu consigo andar, né? Sim, Correr 2.500 metros isso. a cada minuto. Aí ele pergunta qual é o tempo gasto para eu dar uma volta. É, mas a gente não sabe o tempo gasto durante uma volta. O tempo gasto durante uma volta, mas é o que ele quer perguntar. É, uma volta, Canija, tem 5.000 metros. 5.000 metros, isso. E eu consigo correr ou andar numa velocidade de 2.500 metros por minuto. Cada minuto eu gasto 2.500 metros. Isso. A cada minuto, Ah, 2.500 metros. é. 2 minutos vai dar 5.000 metros. Então, qual é o tempo? 2 minutos. 2 minutos. Entendi. Entendeu? Só que Entendi. você fez isso na lógica. Na Como é que lógica. você faria isso usando o nosso conteúdo hoje, né, de razão e proporção? Você vai fazer o seguinte, que como é que eu escrevo 2.500 metros por minuto? É 2.500 dividido por 1, Dividido por isso. né? E aí eu vou dizer que isso é igual a 5.000 metros dividido por x. Porque eu não tenho a Não quantidade de tem, x. não tem. Aí eu faço o transcredo. Aí fica 2.500 vezes Sobre x, 1 é igual a 5.000 5.000, dividido por x. isso. Mas aí você começa a resolver. Eu vou Entendi. te mostrar aqui, peraí. Vai, vai ser 5.000 é igual a 2.500x. Contrário.
Aqui, ó. Tá vendo minha tela aí? Aqui. Aí, ó. Tá vendo, Candy? Tô vendo, Então, tá vendo? tô vendo. Aí fica 2.500x igual a 5.000, que eu multipliquei, né? Igual a 5.000. Aí o 2.500 passa para baixo. Aí fica x igual a 5.000 dividido por 2.500. Quer dizer, aí não tem 2.500, né? Vou tirar aqui o zero. Vou tirar o zero aqui. E aí, quanto é que é dessa conta? 5.000 dividido por 2.500 vai dar 2. Que foi o que você tinha dito, Isso. pela lógica, né? Tem a lógica. Mas a resolução disso é desse jeito. 50. Deixa eu ver se... Tá dando para ver de cabeça para baixo, não, né? Tô vendo aí. Tá vendo normal. Beleza. Bom, é isso. Deixa eu voltar lá para a tela aqui. Bom, aí existem outros, né? Exemplos, né? Tipo assim, ó. Essa quinta questão aqui, ó. Se Tô o vendo. móvel anda 40 metros por segundo, que distância percorrerá em 7 minutos? Como é que você arma essa conta? 40 metros por segundo. Aí vai, aí vai ser, professor, 4 sobre 1, não é isso? Cadê 4 sobre 1? Ou é 40, né? 40? Isso. Isso. 40 sobre 1. 40 Está sobre para... 1, que é igual a 7 Sim. sobre x, não é isso? Só que olha só, quando você bota 7 sobre x, quem é que ficou em cima? Os dois que ficaram em cima foi o quê? O 4 e o 7. 40. Isso, 40 é Só que o 40 é o quê? Que grandeza é? É tempo ou é tamanho, distância? distância. E o 7 é tempo ou distância? Tempo. Tempo. Não pode ficar na mesma linha. Ele não, uma distância não vai estar para o tempo, né? O tempo está para a distância. Uma distância está para a distância. E o tempo está para o tempo. Então você tem que arrumar como? Investe o 7 sobre O x? 7 sobre x. Fica o quê? X sobre 7, né? Isso.
Então fica 40 sobre 1, que é igual 7, ou x x sobre sobre 7. 7. Só que existe uma outra coisa ainda. Hum, O 40 está em metro. E o tempo está em quê? minutos. Não, a informação inicial. Ah, segundos. Segundos. Quando você olha para o outro lado, o 7 está em minuto. Então, eles estão com notações diferentes. Você tem que transformar, entendeu? É mais fácil transformar o 7 em segundos, né? É, sim, sim, com certeza. O 7 em segundos, porque 7 minutos, 1 minuto são 60 segundos. Então, 7 minutos são 7 vezes 6. 7 vezes Né? 6. Então, fica 40 sobre 1 é igual a x sobre 7 vezes 6, né? 60 vezes 6 dá, 42, dá 420, 420. entendeu? Aí você multiplica x, x vezes 1 dá x, e 40 vezes 420. Deixa eu te mostrar aqui. Vai dar 16.000. Aí isso dá 16. 800. 16 é inflação, não é isso? 16.800 Isso. é a quantidade de... Ele pergunta que distância percorrerá 7 minutos. Percorrerá uma distância de 16.800 metros. Né? Ou você pode dizer que é 16,8 quilômetros. A mesma coisa. Olha esses 6 aí. Ó. Ia perguntar agora aí, esses 6. Uma maquete foi construída na razão de 1 para 40. Significa 1 para 40? 1 para 40? É o que significa 1 para 40. É que de 40 você tem um, né? Mas assim, o que um é onde? Um é no mapa, um é no real. Aí não tô entendendo, não. É assim, ó. Quando você dá a informação da maquete que foi construída na razão de 1 para 40, é que cada 1 centímetro no mapa equivale a 40 centímetros no real. Ah, sim. Entendeu? Cada 1 centímetro No no mapa, mapa, equivale a cada um 40. centímetro equivale a 40 centímetros no real. Ou seja, se você desenhar um mapa com 5 centímetros, você multiplica 5 vezes 40, para você achar qual é a distância no real. Entende? Aí, beleza. Se a altura de um edifício na maquete for de 90 centímetros, ou seja, você construiu uma altura de um edifício de 90 centímetros, mas essa medida é no mapa, não é no real. Qual seria essa altura real desse prédio? Esse 90 centímetros aí é no real, no caso. No mapa. Olha, no mapa. Ah, no Se a mapa. altura do edifício na maquete.
entendeu? Você constrói uma maquete onde a escala é de 1 para 40. 1 para 40 significa que a cada 1 centímetro na maquete equivale a 40 centímetros no real. Essa é a informação. Aí eu pego e construo na maquete um prédio que a altura na maquete é de 90 centímetros. 8 centímetros. Como é que eu posso saber qual é a altura dele no real? Tudo eu resolvo aplicando aquela regra de 3, propriedade da proporção. Mas eu estou querendo fazer você entender que também pela lógica dá. Pela lógica também dá. Aí, que você vai pegar os 90 e multiplicar por 40, não é isso? Isso. Porque se a cada 1... Cada 1 centímetro na maquete equivale a 40, né? 40 se eu desenho 90, é 90 vezes. Isso. Diretamente, você faz isso. Multiplica. Mas como é que você arma a proporção na razão? Como é que você escreve 1 para 40? 1 sobre 40. 40. Igual. Do outro lado, você vai escrever x sobre 90 ou 90 sobre x? X sobre 90, não? Aí você tem que saber, esse 90 é o quê? Esse 90 Esse 90... é a medida no real ou no mapa? Aí é no mapa. Então, Não. 90 tem que ser 90 sobre x ou x sobre 90? É 90 sobre X. 90 sobre x. Porque Isso. ele tem que estar para 1, né? O 1 É é isso, o 1 é no croquis, né? Na maquete. E aí você fazendo cruz credo, Aí vai dar fica X x igual 90 vezes 40, né? 90 vezes 40, que foi o que você tinha achado de forma lógica. Sem armar nada. 90 vezes 40. Deu quanto? 13.600. Então aí, ó. 13.600. Ou seja, 13.600 metros. Perdão. Aqui é 3. 13.600 centímetros. Isso dá 136 metros. Não, professor, é 3.600. Ah, sim. 3, é? É. Ah, sim, perdão. 3.600. Então, 3.600 centímetros. E 100 metros dá o quê? 36 metros. 36 metros. Então, existe um prédio de 36 metros. Esse prédio, né, no real, tem 36 metros de altura. Isso. Então, toda vez que vier informação do tipo escala, aí, olha a questão 7, 1 para 50, A sempre mesma, vai, né? mesma coisa, mesmo entendimento. A cada 1 centímetro no mapa, na maquete, Na maquete. equivale a 50 centímetros no real. 50 no real. Entendeu? E aí, Deixa aí o excelente. restante para quebrar a cabeça. Eu vou deixar o restante quebra-cabeça mesmo. Isso. E já tem várias questões. As que surgir dúvida aí, eu lanço lá no Moodle. Deixa eu só. Essas aqui de baixo já entra, deixa eu ver, porcentagem, tá? Mas as primeiras aí, até a 10ª aí, a 11 é muito boa. Até a 11 ela é porcentagem. E aí, o restante, perdão, até a 11 é razão, proporção. Depois, a 12 para baixo, Porcentagem, né? porcentagem. Aí, a 19, que é a lista é grande. A 19, a 20 são funções.
a 21, 22, 23, tudo função. Função do primeiro grau, função do segundo grau, questão 25, enfim, acaba em 25. Tá Aí, certo. esses assuntos que eu acabei de falar, eu vou botar a lista toda, mas você vai fazendo aqui o que foi dado, né, até Sim, então. entendi. Mas deixa eu Fazendo só por mostrar, parte, né? deixa eu só mostrar aqui, nosso planejamento é, de fato, fazer, né, razão, proporção, propriedade de porcentagem, juros simples e compostos, vou ver até se tem juros ali. Depois vem função afim, função quadrática, e tem tudo lá naquele material, né, naquela lista. E aí a gente faz algumas atividades, né, nesse meio tempo aqui, depois completa com matrizes, determinantes e somatório probatório, que é uma outra lista de exercício. Então vamos ter duas listas de exercício. Então é isso aqui. Função afim. Deixa eu ver aqui. Tem juros simples também. Aqui. Tem juros simples. Então tá tudo aqui essa lista. Eu vou postar ela. Vou postar daqui a pouco. Pronto, beleza. Deixa eu só mostrar o espaço de prática da gente. Ele até... Não sei se... Estão conseguindo abrir a sala? Tô. Tá de boa, por enquanto. Deixa eu ver se ele abre aí. Aqui abriu. Aí, como eu mostrei, né? A primeira unidade já foi. A segunda unidade, isso aqui eu estou ajeitando, viu? Essas aulas aqui, elas não Certo. são velhas, tá? Eu vou tirar Pronto, elas. beleza. Vou postando as outras e vou editando isso aqui ainda. Eu tenho que editar. Aí eu tenho aqui fora de dúvidas, eu vou ajeitar tudo isso daqui a pouco. Fora de tarefas, a lista de exercício, eu vou, já está aqui, só vou fazer a postagem dela, certo? Eu não passo para vocês. Bom, é isso, Canija. Certo, professor. Com você, vamos ver, conversar com esse pessoal aí que não está aparecendo. Ana, nunca mais. Enfim. Eu acho que o pessoal que não veio hoje, tipo Abdias, e eu acho que deve ser internet. É, pode ser. Vou passar mensagem para eles no WhatsApp Pronto, privado beleza. para conversar um pouco, tá? Tá Obrigada certo. pela presença de hoje. Valeu, professor. Valeu, um abraço. Tchau, Boa tchau. noite aí. Até amanhã.